Boa tarde, gente. Gravar mais um vídeo depois de vários dias sem gravar. A gente deve estar sempre falando das coisas que se referem ao espírito, porque ao longo da vida e no dia a dia a gente fala de tudo que não tem importância, e o que é importante vai ficando relegado ao último plano. A luta pela sobrevivência do dia a dia, a luta para conseguir o que comer, para se manter nessa ilusão, nessa matrix, é ferrenha, não deixa tempo para mais nada, muito menos para se preocupar com coisa realmente importante, ou seja, coisa espiritual. Desde que Jeová saiu da origem, lá do Espírito, morada do verdadeiro Deus, o incognoscível, desde que Javé saiu da origem e criou esse mundo de matéria densa, esse mundo de caos, de ilusão, não é à toa que é chamado de Maia, a grande ilusão, desde que Jeová fez isso. E o Espírito que hoje habita preso no homem, foi aprisionado aqui, que a humanidade vive feito porco na lama, sem saber de onde veio, sem saber por que está aqui, sem saber para onde vai, e com pouca condição de descobrir, porque o labirinto foi feito de uma tal forma que não resta tempo para nada a não ser tentar sobreviver no inferno, ao invés de tentar sair dele. Então, lembrando mais uma vez de como isso aconteceu, para que essa ideia fique clara na cabeça das pessoas e a gente não se esqueça do que aconteceu. Então, Jeová, para ser temido, adorado, louvado, bendito e glorificado pelos que o servem, assim como é hoje no mundo inteiro, onde se adora ele sobre várias formas e vários nomes. Então, quando Jeová criou esse mundo de matéria e prendeu o espírito aqui, no início, nos primórdios da civilização, vamos dizer assim, que há uma guerra entre dois grupos de deuses e o homem está no meio. Uma guerra entre Jeová e os deles, chamado de deuses traidores, porque aprisionaram o espírito eterno num corpo de matéria finita. E aí o outro grupo de deuses, liderado por Odin, Votan, Navutan, lutando para tirar o homem dessa prisão, fazer que o homem desperte, recobre a consciência, a lembrança do verdadeiro lado de onde veio, e tenha o desejo de sair daqui, lute para sair daqui, deseje, queira sair daqui, sinta a hostilidade pela matéria. Então os deuses estão numa guerra e nós, a humanidade, é o motivo. Javé lutando para que o homem continue preso, ou melhor, o espírito continue preso no homem, e os deuses libertadores lutando para que o espírito preso no homem seja liberto e esse universo seja destruído juntamente com o Criador demente disso aqui. E como eu falei da luta pela sobrevivência, o primeiro aspecto que surgiu do fato do homem ter sido aprisionado aqui é uma coisa chamada de cultura. A cultura, toda a cultura, cada coisa da cultura, cada aspecto e cada detalhe serve para criar essa ilusão onde o homem vive preso, crendo que isso é real. A cultura serve para isso. E o segundo aspecto, que é dramático e é trágico, é uma situação que a humanidade inteira vive submetida a ela, chamada basicamente de um tipo chamado de guerra. E que guerra é essa? Desde o início da humanidade, desde o tempo dessa queda, vamos dizer assim, que a humanidade ficou sujeita a dois tipos de luta, ou melhor, ficou sujeita à luta, ficou vítima da luta. E essa luta tem dois aspectos. Um é chamado de imperialismo cartaginês e o outro chamado de imperialismo greco-romano. Então, quando se fala de imperialismo, alguém lembra de guerra, de países em guerra. E o pior é que não é só um país em guerra, não é só países em guerra, é o homem inserido em um conflito invisível, mas que o homem é vítima dele o tempo todo, 24 horas por dia. Então, basicamente, eu vou dizer que no imperialismo greco-romano,
Os adversários, os inimigos lutam, valorizando aquilo que o adversário demonstra de valor, de honra, de dignidade, de valor heróico, enfim. No imperialismo greco-romano, o adversário, o inimigo é respeitado, as diferenças do inimigo são respeitadas. Tanto é que o inimigo vencido não é destruído no sentido de destruir dele a família, o povo, a nação e a cultura, as crenças, enfim. Os valores que esse inimigo tem são valorizados. Isso a gente vê em alguns filmes gregos, como o filme 300, onde isso é respeitado, onde a diferença é valorizada. E muitos outros filmes, há filmes de guerra, que demonstra quando as guerras eram travadas, levando em conta a honra, a dignidade e o valor do adversário. Em algumas culturas isso foi manifestado durante algum tempo. Mas desde o surgimento do judaico-cristianismo, quando Javé se auto-intitulou o Deus da criação, o Deus de toda a criação, que a terra foi submetida aos horrores do imperialismo cartaginês. Esse imperialismo é descrito já na Bíblia, no Antigo Testamento, onde Javé mandava não só derrotar o inimigo, mas matar, aniquilar, matar as criancinhas, inclusive, para que o nome desse inimigo fosse riscado da terra. No imperialismo cartaginês, que é um sistema absolutamente covarde, onde nem as crianças eram poupadas, pois Javé mandava passar ao fio da espada até as criancinhas. A Bíblia chega ao desplante de dizer que abrisse a barriga das mulheres grávidas e tirasse o bebê de dentro e matasse. Tal é o horror do Deus que hoje é adorado pela maioria da humanidade. Tal é o grau de insanidade, de maldade do Deus que a humanidade adora hoje. Mas o que eu quero falar principalmente é sobre o aspecto do imperialismo cartaginês. Uma prática comum e recomendada era que os soldados vencedores estuprassem o maior número possível de mulheres do povo vencido, para que a próxima geração de crianças que nascesse fosse filhos do exército dos soldados vencedores. A partir da próxima geração, a memória do povo vencido começava a ser esquecida. Sua cultura, seus costumes, seus valores, suas virtudes, suas qualidades. A ideia era riscar da terra a memória desse ser vencido. O grau de covardia do imperialismo cartaginês não tem limite. Vê-se essa filosofia, vê-se essa prática hoje em dia, tanto nas guerras que são travadas por soldados que estão de igual para igual, como vê-se essa covardia em países como a Síria, há um tempo atrás, onde bombas de milhões de dólares eram lançadas sobre a população civil faminta, por gente que sobrevivia basicamente a $1 por dia. Então imagine o grau de covardia dos poderosos, dos líderes, dos governantes que usam um avião que custa milhões de dólares para derrubar bombas que custam milhares de milhões de dólares em cima de inocentes, indefesos que sobrevivem com $1 por dia. Esse é o imperialismo cartaginês. E aí falam-se da Segunda Guerra Mundial, de mentiras descabidas, acreditando que certas coisas ditas hoje eram verdade, como por exemplo que os alemães dizimaram 6 milhões de judeus, quando nem hoje, usando os fornos modernos, seria possível fazer o que dizem que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial. Mas vê-se hoje e tem-se como uma coisa certa esses horrores praticados pelos governantes em cima dos pobres e indefesos. Vê-se esse imperialismo cartaginês numa grande empresa que faz que outras pequenas vão à falência, para elas ficarem com aquelas pequenas, sucatearem. Vê-se os grandes, como é que chama aquilo lá,
cartel, os grandes empresas, eu esqueci o nome que se dá isso agora, que elas passam por cima das pequenas, uma vez que controlam, que são ricas, podem baixar o preço de mercadorias de forma que as pequenas não têm condição de competir e fale. Vê-se isso no trabalho onde quase todo empregado tem que se meter numa luta ferrenha e tomar a vaga de outra pessoa, competindo acirradamente para ganhar uma vaga no emprego. Vê-se isso no comerciante que ganha horrores em cima sempre daqueles que ganham menos. Vê-se o rico tornar-se cada vez mais rico em cima da pobreza cada vez maior do pobre e indefeso. O sistema cartaginês está na religião, que domina os simples, as pessoas sem estudo, as pessoas ignorantes. A religião domina pelo medo do inferno, do castigo, dessa coisa toda, onde não se tem a menor ideia do que seja felicidade, porque o menor prazer traz consigo a conotação de pecado e gera culpa na pessoa que curte o prazer mais simples. Além da culpa, tem também a condição em que a humanidade hoje se mata, se envenena pelo próprio alimento envenenado em nome da ganância dos grandes, dos que estão por cima da coisa, daqueles que governam para o mal dos governados, ao contrário dos verdadeiros reis, dos sistemas nacional-socialista, através do qual Hitler pegou a Alemanha na miséria e tornou ela uma nação capaz de fazer frente ao mundo. Diferentemente de um grande líder, de um rei do sangue, de um verdadeiro chefe, de um verdadeiro líder, os governantes hoje oprimem da forma mais horrenda os pobres. Luta-se para sobreviver no emprego, sendo humilhado pelos patrões todo santo dia, sendo tratado feito lixo para não perder o emprego, aonde se vive a rações. A vida hoje é uma coisa horrenda em todos os aspectos. Vê-se a degradação da sociedade, a degradação moral, aonde através da perversão temos hoje, por exemplo, uma situação onde o homossexualismo se contrapõe de forma direta à forma natural, que é o heterossexualismo. Daqui a pouco, o homem que é hétero e a mulher vai ter vergonha de ser, aonde há lutas de movimentos, onde um dia desse eu vi um líder de um movimento defensor dos direitos dos gays falando de destruir a família, os valores básicos, os valores nos quais a sociedade e a humanidade um dia tiveram força, sendo demolido um por um, buscando essa demolição, onde dizendo-se que o homem ainda tem alguma liberdade, o cara não pode sequer falar, dar opinião, criticar esse tipo de coisa, é taxado de homófobo e esse tipo de coisa. A humanidade vai de ladeira abaixo até cair no abismo, porque isso serve para que homens de poder e deuses megalomaníacos, como o próprio Deus da Bíblia, criador, demiurgo, Satanás, criador desse mundo, vivem às custas do sangue, do suor e da lágrima de cada indivíduo da humanidade. O homem num cárcere, sendo sugado de todas as formas, por seres encarnados e desencarnados, por seres encarnados e deuses, entidades malignas que hoje governam a humanidade, que são adorados, temidos e glorificados pela humanidade. Aonde o homem se sente culpado por cada mazela, o indivíduo que comete o mal contra o indivíduo, as pessoas veem com horror. E o deusão, que é líder desse inferno todo, é louvado aos gritos dia após dia. Tal é o grau de dormência da humanidade, filha de Abel, o escravo, aquele que era amado pelo dragão Enlil, Jeová, Satanás, porque gostava de carne e oferecia a ele. Ao contrário de Caim, vegetariano, amante da natureza. Primeira grande mentira da Bíblia é dizer que Caim se arrependeu do que fez e teve medo da morte. Isso é uma mentira. O tipo de pensamento de Caim
jamais permitiria agir da maneira que a Bíblia diz que ele agiu quando Jeová submeteu ele ao interrogatório. Ele sabia quem era, porque estava aqui, e de onde vinha não tinha por que implorar nenhum Deus, muito menos aquele que ele não teve respeito no início, ia respeitar depois. As mentiras são a base das crenças de toda a humanidade hoje, a mentira de todos os tipos. Tudo que se lê nas escolas é mentira, tudo que se acredita das igrejas, das religiões é mentira. Tudo que a gente cresceu ouvindo é mentira. O homem vive de mentira, na mentira, pela mentira. Um engano, a humanidade inteira vive feito atores num palco, desempenhando um papel macabro, sem sequer imaginar o que está fazendo nesse palco desgraçado. E com medo da morte, medo de tudo, inclusive da morte, a falta de conhecimento. É a primeira prisão horrenda que mantém o homem nesse mundo de miséria, de dor. O medo é a principal ferramenta que usam contra o indivíduo e contra a humanidade. Medo de tudo, inclusive do dragão Enlil, o criador dessa desgraça toda. O medo da morte, quando a morte para o espírito eterno não existe, a morte só existe para o corpo, que não vale nada, é um boneco feito de carbono, de carvão, de terra, de cinza. O corpo é uma ilusão e a alma, uma coisa presa no corpo que não tem sequer... Tudo que a alma tem é instinto, pois o homem só tem inteligência porque Jeová prendeu o espírito, que é inteligente, prendeu no corpo, senão o homem, antes de ter espírito, era o pazu, o iete, o pé grande, o macaco, sem nenhuma condição de desenvolver cultura, portanto, de adorar um Deus. Por isso, o Deus, entre aspas, criador desse mundo, precisou prender o espírito eterno, que desse sim, desse vem a inteligência, a determinação, a vontade e a capacidade, inclusive, de libertar-se, se quiser. Bom, é isso aí. A verdade que foi escondida da humanidade durante tanto tempo está tão perto, está tão fácil. A verdade que liberta, a verdade que revela a verdadeira condição do homem e como sair daqui. Um livro, as pessoas vivem lendo milhões de livros, enchem-se de conhecimento inútil, perdem tempo demais lendo coisas inúteis, quando a verdade finalmente está ao alcance da humanidade. Assim como a Bíblia é o livro horrendo que mergulhou a humanidade na ilusão, na maia, na dor, no sofrimento, no desespero e na culpa. Nenhum livro está a verdade que se contrapõe a isso. Esse livro, a verdade expressa, a verdade ao alcance do homem, depois de milhares de anos de luta para que ela não se tornasse conhecida. O mistério de Belicena Vilca. O livro que revela a verdade, e não toda a ilusão a que o homem é submetido desde que nasce até quando morre. Esse é o livro, aqui está a verdade. Aquele que tem predisposição gnóstica, aquele que tem um pingo de vontade de despertar, aquele em quem o espírito está lutando para sair dessa miséria, encontra os meios aqui. É só um livro que se precisa ler e nada mais. Aquele que lê esse livro e tem predisposição gnóstica nunca mais é a mesma pessoa. Os deuses, os deuses que veneramos, não confundir veneração com adoração. A Virgem de Agartha, símbolo do povo, que só mais um pouco e vai vir para arrancar dessa prisão aqueles que têm predisposição gnóstica. A Virgem de Agartha, que representa o novo povo a despertar. E esse, dessa vez, vai realmente despertar a um povo que vai despertar coletivamente. Os deuses sabem qual é esse povo. E está próximo. Aquele que quiser libertar-se, descobrir a verdade, só precisa ler um livro. A verdade hoje está ao alcance de todos. A primeira coisa que se tem que fazer é querer despertar. E depois descobre os meios. Esse é o símbolo da nossa pátria, o símbolo abominável,
que Jeová chamou de abominável, porque lembra a ele a culpa de ter criado essa miséria chamada de universo de matéria. Jeová odeia esse símbolo e chama no Apocalipse de abominável, porque lembra a traição dele, junto com os 200 traidores que são descritos no livro de Enoque e referido na Bíblia quando fala que os filhos de Deus desceram para a terra. Bom, é isso aí. Força e honra a todos. Vigor, valor, vitória.